Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Irmãos, hoje nós estamos no estudo 42 e eu percebi que alguns irmãos estão tendo dificuldade de pegar o PDF, com os slides para você utilizar na sua igreja. Fica logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Você pode clicar aqui na setinha para baixo, você vai ver que vai ter alguns links ali, e o primeiro link que eu coloco é sempre o link para você poder baixar aí no seu computador, no seu celular, onde você estiver assistindo a esse vídeo, e com isso você vai ter esse PDF para você trabalhar, utilizando ele na sua igreja para tornar a aula mais dinâmica. Então não deixa de pegar aqui não, fiz com muito carinho, é para você utilizar mesmo, tá bom? Espero que esteja sendo de grande ajuda aí na sua igreja. Então vamos ao nosso estudo 42, hoje baseado no texto de Romanos, capítulo 15, versos do 1 ao 7, acolhei-vos uns aos outros. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Só até aqui, mas você mantenha aí sua Bíblia aberta, porque ao longo desse estudo nós vamos mencionar alguns detalhes, sobre esse texto e tentar entender um pouco mais o que o apóstolo quis dizer para nós com essa expressão: acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu e para a glória de Deus. Em rápidas palavras, eu quero aqui mostrar para você a lógica do pensamento do apóstolo Paulo. Olha, o que nós devemos fazer, pastor? Devemos nos acolher uns aos outros. Como nós devemos nos acolher, pastor? Como Cristo nos acolheu. E qual é o objetivo de nós nos acolhermos uns aos outros? A glória de Deus. Deu para entender? Vou repetir então para você guardar isso aí. Se você entender essa lógica do texto, você já vai estar bem melhor preparado para chegar e apresentar esse estudo para a sua igreja. Bom, o texto tem uma sentença, uma ordem. Devemos acolher uns aos outros, certo? Agora, qual é o modo? Como nós vamos fazer isso? Da mesma maneira que Cristo nos acolheu. Calma que eu vou explicar isso aqui. E qual é a finalidade quando nós fazemos isso? A glória de Deus. Certo? Entendido? Então, perfeito. Quando nós entramos no contexto dessa passagem, então, do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, ao concluir a questão do relacionamento entre os cristãos fortes e fracos, a gente viu isso no primeiro versículo, Paulo insiste que eles se recebam mutuamente dentro da sociedade, como também Cristo nos acolheu na sua comunhão. O resultado de tal recepção é a glória de Deus. Ali, na mesma igreja, se encontravam judeus, romanos, bárbaros, gregos, escravos, livres, ricos e pobres. E nosso segundo slide sobre o contexto, para a gente poder compreender um pouco mais esse grande número de pessoas tão diferentes, Essas pessoas traziam para dentro da igreja as mais variadas formações educacionais e culturais, diferentes pontos de vista e valores. Em meio a tanta diversidade, e esse é um ponto aqui muito importante, era inevitável os conflitos e tensões. Paulo, sabendo que divisões internas eram prejudiciais ao corpo de Cristo, exorta esses irmãos para que se aceitem uns aos outros.
Então veja, Paulo está falando de uma igreja que recebe todo tipo de gente, e essas pessoas que vinham de lugares diferentes, tinham heranças culturais diferentes, tinham princípios, valores, culturas até também diferentes, e é natural que no meio de tanta diversidade tivesse alguns problemas, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar essa palavra, né? É o chamado etnocentrismo, que é quando eu acredito que a minha cultura é melhor do que a do outro. Por que eu acredito nisso? Porque ela é a minha cultura, né? Então eu acabo querendo impor a minha cultura ao outro. Só que muitas vezes essa imposição cultural nada tem a ver com a palavra. É apenas a maneira como aquela pessoa aprendeu, as suas experiências, seus valores. Não tem nada a ver com necessariamente algo que fira o Evangelho de Cristo Jesus. Então, por exemplo, se você fosse numa igreja lá na África, né, você já deve ter visto algum vídeo, em algumas regiões lá o pessoal está cultuando e eles estão dançando e está aquela festividade toda, né? E as pessoas com roupas assim bem coloridas e tudo, e alegres, felizes ali adorando a Deus, e está tudo certo, não tem nada de errado nisso, né? Em outros lugares, de repente o pessoal vai ser mais contido, mais introspectivo ali, gosta daquele culto com mais silêncio e tudo mais, vestindo roupas diferentes. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Quem é que se aproxima mais de Deus? Quem é que se aproxima menos de Deus? Nenhum dos dois, é apenas a cultura daqueles lugares. Estou falando de situações assim, bem diferentes para você compreender o que eu quero dizer com isso, o que o apóstolo Paulo, melhor dizendo, queria dizer com isso para aquela igreja. No meio da diversidade, vocês precisam lembrar que vocês têm que se acolher como Cristo acolheu vocês. E esse é o ponto aqui. Então, com isso em mente, a gente consegue compreender melhor qual é a grande ideia desse estudo. Aceitar significa receber, acolher o irmão em Cristo, sem reservas, reconhecendo que fazemos parte igualmente do corpo de Cristo. A principal ideia do mandamento é que nós, cristãos, devemos aceitar na nossa comunhão toda pessoa que afirma ser Cristo o seu Senhor. Então, veja que no início do texto lá que nós lemos, Paulo vai falar que existe aquele cristão que é mais forte, né? E existe aquele cristão que é mais fraco. O que ele quer dizer com mais forte ou mais fraco? Ele quer dizer com aquela pessoa que tem mais experiência, mais maturidade, mais vivência no Evangelho. Então, a esse irmão, Paulo vai dizer que ele é mais forte. Ele já tem mais conhecimento, já tem mais experiência no Evangelho, ok? E aquele outro irmão que é mais fraco, está começando no Evangelho. Então, é natural que para esse irmão que está começando, quando ele chega na igreja, ele vem carregando ainda muita herança do mundo, de quando ele não era um crente. Você precisa lembrar que um dia você também já chegou na igreja, e você chegou na igreja cheio de vícios, cheio de manias, cheio uma perspectiva muito diferente daquilo que seria a perspectiva de Deus para a sua vida, não é verdade? Mas ao longo do conhecimento da palavra, na medida que o tempo foi passando, você foi amadurecendo no Evangelho, e isso foi permitindo que você pudesse crescer e romper com algumas práticas que até eram, de certa forma, erradas, né? E que Deus condena isso na sua palavra, e você foi aperfeiçoando. Outras situações que você viu, que não tinham necessariamente, que feriam a palavra, mas que não eram tão agradáveis, e com o passar do tempo você também foi corrigindo essas coisas. Todos nós vivemos esse processo. Então o que Paulo está dizendo aqui para os cristãos daquela igreja é: entendam vocês que são mais fortes, que vocês devem tolerar aqueles que são mais fracos, aqueles que estão no início do processo. Entende? E aí, nesse sentido, vocês buscarem agradar não a si mesmos, exigindo que os outros sejam como vocês, né? Exigindo um nível de disciplina e de comprometimento que vocês... É aquela história, né? Vou dar um exemplo do dia a dia que você vai enxergar bem o que eu quero dizer aqui. Imagina um adulto dando uma lição de moral num garoto, um adolescente, sobre a importância dele estudar. E aí ele vai lá e pega pesado mesmo, né? Pega pesado ali, aí você fica olhando aqui e você fala assim: poxa, mas aquele adulto, quando tinha de repente aquela mesma idade, não era tão compromissado assim com o estudo. Entende o que eu quero dizer? Ele também viveu esse processo.
E ainda que ele fosse até mais compromissado, entender que o outro é diferente de mim. E o outro, às vezes, vai levar um pouco mais de tempo para entender certas coisas. À medida em que eu olho para ele nesse estágio do processo e eu tenho paciência, eu estou fazendo o quê? Eu estou buscando agradar não a mim mesmo, mas eu estou abrindo mão daquilo que eu acho que é meu direito para que o outro possa ser cuidado, para que eu consiga receber essa pessoa no corpo de Cristo. Então aí fica mais fácil a gente entender também como eu abordei aqui a divisão, né, dos tópicos na estrutura. Então, primeiro a gente vai falar de aceitação, certo? Depois, Cristo é o nosso modelo de aceitação. E depois, o amor que produz o acolhimento. Então, veja que a lógica, o raciocínio, é o raciocínio refletido no raciocínio de Paulo. Eu devo acolher não de qualquer maneira, mas da maneira como Cristo. E quando eu faço isso, eu glorifico a Deus. É no sentido aqui de que produz, né, esse amor que vai produzir esse acolhimento e que Deus é glorificado através desse amor que a igreja vive. Então, no primeiro ponto aí da nossa estrutura, sobre a aceitação. Aceitar significa receber, acolher o irmão em Cristo sem reservas, reconhecendo que fazemos parte igualmente do corpo. Aquele irmão é parte do meu corpo. Bom, irmãos, tem aí um detalhe que passou desapercebido no slide de vocês, daqui da aula, né? O slide aqui embaixo do estudo vai estar certinho, que foi a questão do exemplo. Na realidade, o exemplo mencionado na sua revista não é o exemplo aqui que ficou nesse slide, tá certo? Sobre o livro Desenvolvimento Saudável da Igreja, Desenvolvimento Natural da Igreja. O exemplo mencionado na revista você vai encontrar no penúltimo parágrafo, quando fala assim: o verdadeiro amor implica aceitação. Isso não é o mesmo que aprovar as falhas. Jesus nos aceita como somos, contudo recusa-se a nos deixar como estamos. Aceitar o outro incondicionalmente não significa aceitar o que a Bíblia claramente define como pecado. O que Paulo também está ensinando aqui é o amor de advertir uns aos outros, que também é parte importante dessa edificação de Cristo. Então, há duas situações em que a Bíblia orienta os cristãos para que não acolham pessoas. A primeira é quando o irmão ensina uma doutrina diferente daquela pregada pelo Evangelho, porque isso pode causar divisão na igreja, dissensão na igreja. E a segunda é quando ele se diz irmão, mas precisa ser excluído da igreja por rebeldia e não se manifesta em arrependimento. Então veja, a maneira como nós devemos acolher as pessoas é a maneira de aceitar aquele irmão independente da situação que ele chega na igreja. Então às vezes aquele irmão chegou na igreja e ele é viciado em bebida, ou ele é viciado no cigarro, e aí a gente acolhe esse irmão, certo? E à medida que o tempo vai passando e vai sendo ministrado na vida dele, ele vai buscando ajuda para recuperar, ele vai saindo daquele vício e aí ele vai chegar ao ponto de um dia estar liberto daquilo. Então a igreja o reconhece como irmão naquele momento que ele declarou Cristo como seu Senhor e vai ajudando ele para que nesse modelo de aceitação ele também possa ser exortado no que está errado, abandonar a vida de pecado e aí chegar ao ponto que ele também está livre daquelas amarras que ele tinha na época que ele estava no mundo. Então, quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de aceitar coisas erradas na igreja, não é isso. Que fique bem claro, não é isso. Mas é entender que quando nós chegamos na igreja, a gente também vem cheio de carrapicho. Deu para entender o que eu quero dizer? Você vem cheio de carrapicho. E com o passar do tempo, a palavra vai arrancando esses carrapichos de você. Né? Se hoje você está aí com menos carrapicho, é porque a palavra de Deus foi trabalhando, transformando a sua vida, e para isso levou o tempo. Nem todo mundo é tão rápido. Tem gente que consegue se desvencilhar muito rápido das coisas. Outros vão passar por um processo um pouco mais demorado. É preciso ter essa sensibilidade. E só há dois casos onde a gente não deve aceitar o irmão como crente. Como aquele que está semeando uma doutrina diferente no seio da igreja, uma heresia, e aquele irmão que não se arrepende e se mantém rebelde na igreja.
aí é o caso dele se submeter à igreja como um corpo. Bom, depois nós passamos aqui para o modelo de aceitação. Como nós devemos então nos aceitar? Cristo é o nosso modelo de aceitação. Jesus Cristo pagou um preço tremendo a fim de ministrar a nós. Ao fazer isso, ele não levou em conta nossas falhas e erros, mas de coração aberto ele nos recebeu, né? E aí nós temos o quê? O próprio modelo de Jesus como aceitação. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores, ele nos recebeu dentro do seu corpo, a igreja, né? Ele nos concedeu todos os privilégios e benefícios de fazer parte desse corpo, como diz em Efésios 1:3, e ele nos impôs condições, e ele não impôs condições para nos aceitar. Então, olha só, vou repetir isso aqui. Como é que Cristo nos aceitou? Morreu por nós. Você ainda era inimigo de Deus, mas ele morreu por você. Recebeu você dentro do seu corpo, que é a igreja. Depois concedeu a você benefícios e privilégios de fazer parte desse corpo, de viver na presença de Deus. E para isso tudo ele não te impôs condições. Então, como é que eu devo aceitar o meu irmão? Da maneira como eu acho que devo? Não, da maneira como Cristo me aceitou. Sem impor condições. Ele me recebeu. Ele morreu por mim, sendo eu ainda pecador. E à medida em que eu fui crescendo na igreja, ele foi me libertando dos pecados. É o processo de santificação aqui. E depois, o amor que produz o acolhimento. Deus recebe glória quando os cristãos se acolhem livremente, vivendo uma vida de igualdade em união. Então, quando a igreja ali, e é o que Paulo está falando para a igreja lá em Romanos 6 e 7, né, 15, 6 e 7, você pode ver aí na sua Bíblia, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Quando nós conseguimos fazer isso, eu volto a dizer, né, volto a usar essa palavra do etnocentrismo, que é julgar a minha cultura superior à do outro. Quando eu consigo romper com isso e entender que o meu irmão é diferente de mim e que eu devo acolher, assim como Cristo me acolheu, sem reservas, sem nenhuma espécie de troca ou de barganha, sem uma condição prévia, ele me acolheu, e a partir daí eu fui vivendo um processo com o Espírito Santo para ser mudado, para ser transformado. Quando eu faço isso, o que o apóstolo está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus é glorificado na igreja, porque isso gera um espírito de unidade. Por isso que ele fala unânimes. Isso gera um espírito de unidade para que a igreja possa glorificar a Deus. Não vai haver tanta briga, tanta divisão, tanta discussão, porque eu não estou querendo impor ao outro irmão o meu jeito de ser. Eu reconheço e o aceito no corpo do jeito que ele é. E se ele tiver algo que de repente vá contrário àquilo que eu acho que deveria ser, que Deus vá tratando do coração dele através da exortação da palavra. Certo? E então nós caminhamos para nossas considerações finais. Paulo dá uma ordem, apresenta um modelo e estabelece uma motivação. Devemos acolher uns aos outros da mesma forma que Cristo nos acolheu, fazendo isso para a glória de Deus. Perceba os 3 elementos: a ordem, devemos acolher; o modo, da forma que Cristo nos acolheu; a motivação, fazendo isso para a glória de Deus. Se o exemplo de Cristo é o nosso modelo, a glória de Deus deve ser a nossa motivação. Tá certo? Eu espero que esse estudo tenha aí abençoado o seu coração, possa gerar esse sentimento de unidade aí na sua igreja também, possa levar os irmãos a refletir sobre de que maneira nós devemos acolher. Eu termino aqui contando para vocês uma história bem rapidinho. Certa vez, pregando na igreja, entrou um homem bem alcoolizado, e eu vi que os irmãos na portaria ficaram meio sem jeito de como receber aquele irmão. Eu disse assim: não, pode trazer ele aqui, coloca ele sentado aqui na frente. E chamei o diácono em particular, né, e no ouvido dele eu falei: olha, lá embaixo na cozinha tem café, veja se você passa um café e traz aqui para ele, bota aí um açúcar para ele tomar, para ver se ele dá
uma despertada e quebra um pouco esse efeito aí do álcool para ele poder acompanhar o restante do culto. Aquele diácono foi lá para a cozinha, passou o café, trouxe o café para aquele homem, deu, aquele homem bebeu, e ele passou o restante do culto ali, não atrapalhou nada, não tirou a concentração dos irmãos, não fez nenhuma gracinha nem nada. Ele ficou ali sentado. Quando terminou o culto, a gente conversou, aquele senhor foi embora e não houve problema na igreja com relação àquilo. Aquilo foi para a igreja um choque no primeiro momento. Eles não estavam, aquilo não era costume de acontecer, mas naquele dia houve uma oportunidade para que a gente pudesse ali exercitar esse acolhimento cristão. Eu não vou chegar para esse irmão e falar assim, não, volta para casa e aí um belo dia você volta quando você estiver sem o álcool e estiver melhor arrumado, melhor vestido, aí você vem. Porque talvez aquele homem não tenha uma outra oportunidade de ouvir a palavra. A verdade é essa. E também pode ser que naquele momento o pouco que ele conseguiu compreender seja suficiente para que aquele homem fosse e mudasse a sua vida e fosse transformado pelo Evangelho. Então, por isso a gente recebe e vai permitindo que o Evangelho vá mudando, vá transformando aquela pessoa, certo? Eu não sei o que aconteceu, mas eu quero crer que um dia a gente vai chegar na glória e vai se encontrar novamente, quem sabe, né? O Senhor é que sabe de todas as coisas e que sabe o propósito pelo qual aquele homem entrou naquele dia na igreja. Espero que esse estudo possa ter abençoado você. Não deixa de pegar o PDF aqui embaixo na descrição, não. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.